Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. E vocês já perceberam que a gente está num clima bem diferente aqui, num clima meio pantaneiro, um clima bem descontraído. Então, para a gente iniciar, por conta do nosso tema que a gente já vai apresentar, queria dar as boas-vindas aqui para a professora Edna. Tudo bem, professora? Olá, professor Clóvis. Olá a todos que estão assistindo. Estamos aqui hoje temáticos. Acho que a gente tem que aderir isso para as próximas rádios também, sempre fazer temática. A gente vem aqui passar vergonha um pouquinho também, né? Não pode ser super sério. Nunca é super sério. Nunca é, né, professora Nunca. Edna? Mas geralmente a piadinha fica interna aqui Sim, entre a gente. hoje Então, foi superação. hoje a gente Hoje é superou porque superação. teve todo um processo até a gente chegar no Sim. figurino, né? Um estudo longuíssimo. Sim. Vocês podem ver a nossa preparação com a flora também aqui. Sim, tem ali no cantinho, nas Não imagens. só a fauna, talvez a professora Sandra e o professor William não fiquem tão contentes com a representação do Pantanal, nossa. Uma representação um pouquinho ruim, mas... Mas eles falaram, olha, cuidado, não fala que tem girafa no Pantanal, cuidado para as tatuagens e tal. Então a gente vai tentar se conter. Sim, vamos. E se manter na comunicação, Vamos. né? Mas nesse clima também, né, eu já queria apresentar, além do nosso tema, a nossa convidada, né? Então, o nosso tema vai tratar aí do Pantanal e as representações de Brasil na telenovela. E para essa, né, data especial, para esse tema especial, a gente também tem uma convidada super importante aqui, que é a professora, pesquisadora, né, e roteirista, professora doutora Flávia Suzui Queda. Ela é doutora em Ciências da Comunicação, mestre em Comunicação e Semiótica e pesquisadora, né, na linha ali que vai estudar a questão do audiovisual, suas representações também, jornalista e roteirista. Então, seja muito bem-vinda, professora Flávia. Olá, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, professora. Obrigada pelo convite. Tentei vir também a caráter, não vim tão bela como vocês de Juma, mas vim aqui no tema botânico também para a gente conversar hoje sobre esse sucesso estrondoso que a gente está vendo na televisão agora, né? Excelente, professora. Acho que a gente vai ter uma excelente conversa, não apenas temática aqui, né? Juma, onças, que mais? Velho do Rio, né? Eu acho que eu tô mais de Velho do Rio. Né? A cobra, diz que é sucuri, já me corrigiram, porque eu achei que era uma outra cobra. É uma coisa de louco. Eu aprendi muito estudando para esse tema aqui, né? Para se preparar para hoje. É verdade. Eu que sou um grande entendedor aqui dos De temas novelas. pantaneiros e toco violão de uma forma muito peculiar, eu diria. Canta também. Canto também. Estava aprendendo aqui Meu Cavalo Preto. A Bárbara estava me ensinando aqui. Tava uma coisa de louco. Bom, para a gente começar, então, ir para um aprofundamento aí do tema, né, professora Flávia? A professora Flávia, que eu tive o prazer de estudar com ela no doutorado também, então a gente já tem aí alguma história juntos, né? E eu gosto de trazer o povo que a gente conhece, né, Edna? A Edna também indica outros profissionais aqui, porque a gente conhece o histórico e a trajetória dessas pessoas, né? E sabe do estudo sério sobre isso. Então, tirando um pouco as nossas brincadeiras, né? O estudo da telenovela é um estudo do audiovisual, da ficção seriada, é um estudo muito sério no Brasil. A gente tem excelentes escolas aí que tratam disso. E para a gente começar, né, eu queria perguntar um pouquinho sobre a primeira versão, né, que é a do Benedito Rui Barbosa, ali do Pantanal, e agora a gente vê essa questão da ressignificação do Pantanal na versão do neto dele, né? E aí eu queria saber como é que você analisa essa atualização dos temas tratados, porque a gente tem ali temas como relações amorosas, a questão da orientação sexual, violência familiar e a própria relação com o meio ambiente, com os biomas brasileiros, né? Então, como é que você vê essa atualização aí e esse olhar talvez inovador dessa linguagem que a novela Pantanal trata?
Oi. Acho que essa pergunta, na verdade, essa atualização é um desafio para qualquer novela que vai ser feito um remake, né? Como a telenovela, nossa telenovela brasileira é caracterizada por essa permeabilidade do real, né? Do cotidiano, da atualidade, faz parte já do fazer da telenovela no Brasil a gente colocar realmente esses temas contemporâneos, né? Acho que a TV Globo tem essa linha também já histórica, né, de ser muito moderna na ficção, né, o quanto não chega a ser tanto no jornalismo, né? Mas a ficção da TV Globo é marcada por essa conexão com o real. E no caso de Pantanal, especificamente, mesmo em 1990, ali a gente vê que tinha essa preocupação do bioma, da natureza, que tinha conexão com uma explosão da preocupação ecológica, digamos assim, desse final de 80, começo de década de 90. Né? A gente, em 92, teve a Eco 92 aqui no Brasil, inclusive a Manchete reprisou Pantanal em 92 por conta desse link temático aí com ecologia. Então, a gente chega em 2022, é óbvio que uma telenovela que vai ser adaptada vai ter que passar por alguma adaptação. Pelo que a gente vê em matéria, assim, pelo que eu vi em entrevistas do neto dele, né, do Lupério, ele não está tendo essa liberdade, optou-se por não fazer mudanças grandes de enredo, né? Ele não vai mudar o arco narrativo dos personagens no final, eles vão ter o mesmo destino, digamos assim. E na criação artística, a gente pensa sempre diferente da vida, que tem a coincidência, tem o caráter aleatório. A criação artística, o personagem tem a ver com a sua história, tem a ver com o seu tempo, com o local onde ele está. Então, se a gente não muda, não tem essa adaptação do destino dos personagens, talvez essa atualização seja mais... não sei se é a palavra correta é isso, mas talvez mais estética, né? Uma coisa mais decorativa do que realmente uma atualização profunda no tema. Acho que falam muito da Zuleika, né, de terem transformado a segunda família do Tenório numa família negra, com uma mulher negra até com um discurso mais feminista, etc. Por outro lado, essa personagem tem o mesmo destino de ser um amante de longa data de um homem horroroso, machista, e se muda lá para o Pantanal e fica ali subjugado aquele homem também. Então, a gente vê que há uma atualização, por um lado, respondendo a essa demanda por representação na telenovela, né? Acho que a gente, não sei se vocês concordam, até meio desconfortável quando a gente vê hoje em dia um programa de televisão que não tem personagens negros ou que não tem um apresentador negro, que numa recorrência de muitos episódios a gente percebe que não tem essa presença da diversidade do Brasil, né? Oriental também visto pouquíssimo na telenovela, para puxar a sardinha para o meu lado. Mas, ao mesmo tempo, a atualização fica num nível talvez mais superficial. A preocupação da natureza, a preocupação que a gente tem hoje dos incêndios no Pantanal, que mudou um pouco essa visão do que a gente tinha, né? Os próprios atores, a produção teve alguns problemas para ser realizada por causa de incêndios, por causa da secura ali do Pantanal, que são diferentes da época que foi feito. É impossível isso não entrar um pouco na trama, mas eu vejo ainda como uma atualização em muitos níveis superficial. De alguma forma, talvez, como a telenovela não comunica apenas enquanto está no ar, né? A telenovela se comunica também na padaria e no boteco, quando as pessoas estão conversando, e hoje em dia, mais ainda com esse monte de paratexto que a gente tem da internet, né? Fora a crítica e a própria comunicação da Globo, tem toda a participação de fãs, os comentários de internet. Pantanal é uma novela que está tendo uma presença digital muito grande dos fãs, né? De pessoas surpreendentemente jovens que estão ali se reconectando com a telenovela, mas de qualquer forma, talvez os atores da Juma e do Jove serem atores declaradamente bissexuais e com vidas mais livres e que falaram muito disso na mídia, né? Talvez isso seja uma forma também de atualizar a telenovela para além do que está dentro da própria narrativa, né? E não sei se eu respondi bem o que vocês perguntaram, tá?
Não, respondeu sim. E é engraçado que estava falando sobre releitura, né? Como ela é uma novela, a primeira versão é um pouco recente, né? Não é uma coisa tão antiga. As pessoas que assistiram a primeira versão estão assistindo a segunda. E eu escuto muito na vivência mesmo, no dia a dia, as pessoas falando: ai, vou assistir para ver como vai ser essa releitura, mesmo tendo o mesmo destino. Mas como eles vão colocar dessa forma, como vai ser a postura do personagem, porque é um outro tempo, né? Já são muitos anos. Mesmo que seja só estético, né? Mesmo. Isso, até será que parece com aquele anterior ou não? Tem essa comparação. E as pessoas, não é uma coisa, já passou uma vez, então não vai ter audiência. Pelo contrário, né? Parece que instiga ainda mais para as pessoas saberem como vai ser agora, o que eles produziram agora. E passando um pouquinho para a parte urbana, né, a gente escuta muito falar do ambiente urbano, que domina as novelas, principalmente nesse concentrado, esse eixo Rio-São Paulo, que sempre a gente tem muito isso, a parte urbana das novelas, e normalmente centrado ali. Como você analisa essa mudança que foi feita agora para o Mato Grosso do Sul, em um momento que também a gente está discutindo muito, vendo muita discussão sobre a conservação do meio ambiente, o papel do Estado, você citou as queimadas, tudo o que tem acontecido assim atualmente. Essa questão também ela envolve dois assuntos que se comunicam, mas que também têm aspectos talvez um pouco diferentes, né? A gente tem a questão da ambientação rural e da ambientação urbana da telenovela, e tem essa questão da ambientação no eixo Rio-São Paulo, né? São dois temas que têm muita relação um com o outro, mas que também têm suas particularidades. A questão do rural e do urbano é uma questão que sempre é levantada quando a gente está pensando em representação, né, de Brasil nas telenovelas. A gente tem uma rede que foi montada ali na década de 70, né, que concentrou uma produção que pôde ser retransmitida para o Brasil inteiro. Então, a gente tem no Brasil essa televisão realmente concentrada das emissões aqui do eixo Rio-São Paulo. E, paralelo a isso, paralelo a essa rede técnica que se expandia de radiodifusão para chegar nos outros estados, né, a gente teve um processo de urbanização e industrialização forte no Brasil também. Então, a telenovela, a partir ali do final da década de 60, né, a partir da grande marco que a gente sempre cita de Beto Rockefeller, né, que urbanizou as tramas, que deixou as tramas atuais e aproximou do Brasil. Desde então, a gente tem essa tradição de retratar um Brasil modernizante, né? Um Brasil, essa virada ali de 60 para 70 é aquele momento que chamaram do milagre econômico da ditadura, né? Então, a gente tem uma ligação de tudo isso com a percepção da TV Globo e de outras emissoras também, mas quando a gente fala em telenovela brasileira, a gente realmente tem que dar esse acento à TV Globo, da percepção da classe média urbana como público ideal da telenovela, sendo a televisão aberta dependente de anunciantes que precisam vender, quem vai comprar é a população urbana de classe média. Então, a gente tem essa representação realmente muito acentuada, né? O ambiente rural, em geral, vai ser trabalhado com um tom, às vezes, de exotismo, um tratamento distante. Até Pantanal tem esse tratamento um pouco do exótico, né? Tem esse quê de realismo fantástico também, do inexplicável dessa Juma, onça, do velho do Rio que vira sucuri. A gente tem um retrato do rural muito sempre com essa tendência do exótico, talvez. O Benedito Rui Barbosa chega ali na década de 90 com essa novela que rompe, digamos assim, se não mudou o que estava sendo feito até então, mas ele mostra uma flexibilidade possível para a telenovela, né? A gente está vindo de uma década, de 2 décadas de novelas urbanas, a gente está vindo ali de Vale Tudo, de tramas completamente sobre o Brasil moderno e também degradado, né? Nas novelas do Gilberto Braga, e o Benedito Rui Barbosa aparece com essa proposta na Manchete de uma novela com um ambiente rural, com planos abertos também, né? Pantanal inovou também esteticamente, ele para de confinar os planos, e aí a gente tem uma novela naquela linguagem que fala muito cinematográfica, entre aspas, porque abre o plano, porque tem um outro acabamento estético. O Benedito Rui Barbosa tem já essa característica, desde então, de trazer essas tramas
rurais, né? A gente teve algumas, na sequência disso teve Renascer, depois teve aquelas tramas históricas que tinham também a questão dos imigrantes em lavouras. A gente tem a própria Manchete, depois da primeira Pantanal, veio com Ana Raiz a Trovão, veio um movimento rural que a gente também pode pensar que tem eco agora, né? A gente vê que as próximas novelas também vão ter uma coisa de interior, tem uma novela que vai ser no Nordeste, eles estão nesse lugar. E na questão do eixo Rio-São Paulo, a gente tem também esse tratamento em geral das outras regiões como um contraponto à modernidade e urbanização do Rio-São Paulo, né? Mesmo em Pantanal, os personagens têm sempre essa relação com a cidade do Sudeste, com a cidade grande. Então eu vejo talvez num espelhamento do que acho que ainda o tempo vai dizer, né? Analisar o que está acontecendo enquanto acontece é complicado, mas talvez pensar como um reflexo da época que foi exibida a primeira vez, que tinha esse interesse ecológico que a gente está vendo de novo agora em termos de sustentabilidade, né? O próprio Benedito Rui Barbosa falou de agricultura permanente lá no Velho Chico, está discutindo a adaptação, agora coloca algumas coisas, é uma outra roupagem, mas ainda tem esse caráter do exótico. Tem alguns exemplos, talvez a Segundo o Sol, Tropicaliente, lá de 94, que trouxeram capitais nordestinas modernas, com personagens urbanos, enfim, no ambiente nordestino, mas em geral a gente acaba vendo eles, quando a gente vai para o Nordeste, a gente está falando de praia, teve alguma novela no Sul, né, alguma coisa em Florianópolis, alguma coisa no Rio Grande do Sul, que tinha tramas com personagens sem características mais exóticas, digamos assim, mais estereotipadas, né? Mas certamente a gente está... essa novela também vem responder, talvez, a demandas da nossa sociedade por outro tipo de linguagem. A gente está, como na década de 90 a gente vinha de uma televisão videoclipada, agora a gente vem também desse momento internet, comunicação fragmentada e muita informação, e Pantanal vem de novo, como veio na década de 90, como um respiro estético, né? De cenas longas, planos longos e reflexivos. Talvez um outro momento de forma de contemplação do produto telenovela mesmo, para a gente, né? De apreciar isso. Esse Brasil profundo que na época se falava, na época da primeira versão se falava, e agora volta um pouco, né? Vamos conhecer, reencontrar um Brasil que a gente se perdeu aqui nessa briga que está acontecendo nas grandes cidades há alguns anos já no Brasil, né? As cidades estão passando por muita tensão, a vida está muito tensa nos centros urbanos, então essa vida do campo vem, acho que como veio na década de 90, como um respiro, talvez, desse tipo de vivência. Excelente, Flávia. Sempre uma aula te ouvir, né? A nossa Juma Oriental, né? Como ela mesma brincou ali, tem essas questões, né? De representação que às vezes passam também, né, professora Edna, por estereótipos, né? Acho que o eixo Rio-São Paulo, né? Como essa grande representação ali do avanço tecnológico, da modernidade, né? E as outras regiões não, aqui ainda não alcançaram essas questões, né? Provavelmente sejam questionadas em breve, né? E talvez sejam aí temas de futuras novelas, como a professora já colocou. E a gente tem várias interações nesse sentido já rolando aqui, é muito bacana ver, né? O pessoal já empolgado aqui para querer saber mais, porque é um tema que instiga e que mexe com a nossa memória, né? Porque a gente... você falando das novelas, aí a gente estava aqui assim... Eu estava preocupada já, porque todas que você falou eu assisti. Eu comecei a ficar preocupada. Falei, peraí, será que eu já sou tão antiga assim? Sim, né? Como assim? E aí, quem matou, né? O Det Reutemann. Então, mexe com o imaginário mesmo. Sim. E isso dá para ver nas nossas interações aqui também. O povo já perguntando, já interagindo nesse sentido aí de consumidor de novela, né? Isso que é muito bacana. E nesse sentido dessa interação, então, que eu te questiono, saindo um pouquinho de Pantanal, e eu sei que entrando aí nas questões ligadas à tua pesquisa do doutorado também, eu queria saber se envolvendo essas novelas todas, né? A gente sabe que a Globo tem uma grande representação nisso, mas também outros veículos de comunicação atuaram nesse sentido.
a gente pode dizer que existe uma linguagem ou uma forma de fazer telenovela brasileira? Com certeza, acho que já é um termo meio consensual. A gente realmente, no Brasil, a gente desenvolveu uma linguagem de telenovela bem particular, diferente em muitos aspectos dos congêneres que a gente vai ter na América Latina, né? Da soap opera, a origem dessa linguagem inicial da soap operas norte-americanas, a gente realmente tem uma forma diferente de fazer a novela, né? Acho que a Balog vem falar um gênero genuinamente brasileiro, uma narrativa genuinamente brasileira. Ela vem falar, né? Aí vem a Mota fala do documento histórico, lugar de memória, ou a Lopes também vem falar como um recurso comunicativo essencial da gente. Realmente a telenovela ganha no Brasil um fôlego tanto com o público quanto com a crítica e nas últimas décadas com os pesquisadores também, né? Para tentar entender que gênero é esse, que formato é esse que fez tanto sucesso na televisão. Acho que hoje a gente pode pensar que existe uma fragmentação de audiência para outro tipo de produções, mas até bem pouco tempo o Brasil parava para assistir telenovela, né? Acho que também a gente pensar quantas vezes, como agora a gente está falando, o renascimento da telenovela, do sucesso com os jovens de Pantanal, quantas vezes a gente já ouviu essa coisa do renascimento da telenovela, como com a Avenida Brasil. Também acho que isso é um indício da importância que a telenovela tem, né? A gente teve uma pré-história, digamos assim, da telenovela, a partir de referências internacionais, né? Nas primeiras 2 décadas ali a gente está trabalhando com adaptações argentinas, cubanas, especialmente aqui no Brasil. Acho que um detalhe importante que é sempre bom pensar, especialmente quando a gente fala de televisão, que é um meio tão ligado à indústria e ao mercado, né? O marketing é sustentado por anunciantes, e a televisão, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, chega muito, a programação chega pelas mãos de agências, e só a partir desse final dos anos 60, né, com o Braulio Pedroso, com o Elton Rockefeller, é que a gente tem um movimento, talvez o ápice de um movimento de abrasileiramento da telenovela, né? Quando essas adaptações que são trazidas por meio dessas agências, por meio desses anunciantes que queriam fazer da televisão um meio de vender seus produtos, um meio de estar no Brasil, de marcar presença no Brasil. No final da década de 70, a gente vem com esse grande clique, que é trazer as tramas para as cidades brasileiras com tramas urbanas, o que favorece, por um lado, a identificação do público e, por outro, o anúncio dos produtos, né, da indústria e depois da década de 90 também da importação, né, quando o Brasil se abre mais para isso. A televisão sempre foi essa catalisadora, e esse movimento de abrasileiramento por 1000 questões foram transformando a nossa linguagem, né? O Brasil também é um país onde a telenovela se apropriou rapidamente da tecnologia portátil de vídeo. Então a gente tem uma telenovela que vai para a externa, que vai para a rua, né? Pantanal também, na década de 90, foi um marco nesse sentido. Foi uma novela que explorou muito a possibilidade da câmera fora do estúdio, né? Fora daquele carrinho, em outro contexto. E mais essa porosidade que eu já tinha comentado para a realidade, né? Esse acento na atualidade fez com que a telenovela tivesse sempre esse contato com o real, com problemas que estão sendo vistos na sociedade, né? Sempre uma catalisadora, às vezes até de comportamentos mais modernos do que a sociedade está já, não vou dizer pronta, mas que já está habituada a ver representadas, né? A novela sempre teve esse caráter, e a forma narrativa dela, essa extensão gigante de tantos capítulos, tudo isso conflui para que a telenovela tenha realmente essa porosidade com a realidade que outras novelas de outros lugares não têm, né? A gente pensa na telenovela mexicana, hoje já está um pouco diferente, mas aquela novelão mexicano, né, que está todo mundo confinado, externo, é sempre só um plano de localização para você ver que está na frente da mansão ou está na frente da tapera. A gente não tem ações ali
no exterior, e isso tudo faz com que a nossa telenovela tenha uma forma e um conteúdo diferente do que a gente vê em outras obras da América Latina, com certeza. É super bacana, né, quando a gente começa a pensar nesse formato mesmo, que retrata um pouco. E esse compromisso, quando você falou assim, vários capítulos e as pessoas vão acompanhando. Ainda hoje a gente tem isso, a gente tem essa mudança tecnológica, as pessoas não querem vídeos longos quando a gente vê, principalmente nas redes sociais, mas as pessoas ainda param para ver o próximo capítulo e o outro e o outro. Então é muito legal que tem essa cultura, esse formato do brasileiro, da novela brasileira, que é muito bem aceito, mesmo com toda essa mudança que a gente teve, principalmente da tecnologia. E falando um pouquinho dessas memórias que a gente citou aqui, né, dessa memória coletiva que traz, recentemente eles lançaram um álbum de figurinha das novelas, e a gente tem vários momentos guardados na memória coletiva, e ali tem essa representação. Mas que outros pontos, assim, sobre a representação do Brasil, a gente pode destacar nas novelas brasileiras, quando, como eu falei, né, com toda essa tecnologia, os streamings acabam dominando essa produção e circulação do audiovisual? Acho que como a gente está falando, assim, essa relevância da telenovela que vem especialmente da década de 70, e a gente, sim, a gente tem outros exemplos de outras emissoras, é claro, né? Não, o Beto Rockefeller foi na Tupi, por exemplo, esse grande marco, mas realmente a partir da década de 70 é uma grande... A telenovela da Globo passa a ser realmente o grande carro-chefe, né, desse gênero, faz da Globo uma líder de audiência, né, por tudo. Eu acho que mesmo quando a gente pensa na fragmentação de audiência do streaming, acho que sempre é uma questão que eu paro para pensar, para tentar relativizar, porque a gente pensa uma novela, a novela com pior audiência das 7, que é a que está no ar agora, Cara e Coragem, eu estava vendo, ela está com 20 pontos de audiência. 20 pontos vai querer dizer 5 milhões de residências ao mesmo tempo ligadas, assistindo ao mesmo programa, sabe? A Netflix chega com 20 milhões de assinantes no Brasil, mas essa audiência não é concentrada, né? A gente, quando fala de televisão de fluxo, né? Ou televisão aberta ou televisão paga, que aqui no Brasil está bem decadente em termos de consumo, né? Em termos de audiência, mas quando a gente fala em TV de fluxo, a gente ainda tem um poder de acesso ao público que eu considero ainda que não pode ser considerado ultrapassado pelo streaming, né? A gente não tem... a maior audiência do streaming da Globo, do Globoplay, ainda são as telenovelas, né? A gente ainda tem esse formato muito arraigado na nossa cultura televisual, né? O Tomás Pender, um colega nosso também lá do programa do doutorado, ele fez um levantamento sobre a Netflix, né, os programas originais da Netflix na América Latina. E ele chega também nessa conclusão de que a maior parte ainda da produção do Netflix, o carro-chefe deles ainda é a produção estadunidense, disparado, tem muito mais do que de todas as outras praças, e que essas produções locais, nacionais, que a gente vê com muita animação, né, ainda não representam um fator realmente diferencial para o negócio global deles, né? Realmente para tentar atingir o nosso público. E, de qualquer forma, quantas pessoas a gente viu ainda que assistiu 3%, né? Que assistiu essas séries que estão no streaming, que são outras formas que a gente pode fazer análise sobre como a gente está representando ali traços da nossa cultura em diálogo com esses formatos internacionais, mas ainda tem um alcance muito inferior, né? Muito menor, digamos assim, né? Mesmo que a gente não esteja assistindo uma telenovela, a gente ouve a música, tema e reconhece, a gente sabe um jargão de algum personagem. A telenovela está ainda no nosso imaginário coletivo de uma forma muito presente, né? A gente vai ver a telenovela, o streaming demanda que eu tenha vontade de ver aquilo ali, enquanto a telenovela vai me pegar ou
porque minha mãe ligou no quarto, ou porque eu cheguei na padaria e estava passando, ou porque alguém está comentando sobre isso, né? O fato de ser um meio também gratuito, né? Um meio, além de ser de fluxo, é um meio de acesso gratuito. Tudo isso tem muito impacto. A gente tem que sempre relativizar, né? Pensar quem a gente vai conseguindo atingir com cada tipo de produção, com cada tipo de janela para circulação de audiovisual e, no caso agora, de circulação televisual, né? Que são essas janelas novas, são janelas para produções de televisão, basicamente, né? Formatos celebrados na televisão. Excelente, Flávia. Bom, a gente já está chegando nos finalmentes aqui, mas antes de entrar nas perguntas finais ali da nossa listinha hipermídia, já conhecida do público que está nos ouvindo, interagindo bastante com a gente, queria dizer que a professora Edna já prepara o filho dela para ser também global, já está preparando, né, professora? Já está tudo certo. O que acontece? Já é um personagem específico? Não é. Eu postei uma foto dele, falaram que ele parece com o Jove. Fizeram uma montagem. Aí fizeram montagem, daí eu mostrei aqui. Então, pega bem isso, né, que a Sim. professora Flávia falou. Embora o streaming e as questões tecnológicas ali cresçam, né, isso está muito na nossa memória coletiva e muito na cultura brasileira, da televisão, de acompanhar uma telenovela, né? E é engraçado que, como ela falou, por mais que a gente não acompanhe a telenovela, eu assumo que eu acompanho, tá? Eu adoro novelas, eu tenho isso, gosto do stream e tal, mas eu sempre estou acompanhando pelo menos uma novela. E quando veio, eu postei a foto e veio todo mundo comentando, ele parece o Jove e tal. Eu comentando, minha irmã não sabia, ela falou, mas quem é o Jove? Então ela, a partir daquele momento, ficou sabendo. Então é bem isso, ela não acompanha, mas em determinado momento ela ficou sabendo da história, quem é o personagem, quais são as características físicas. Então acaba se envolvendo de alguma forma. Não, e as figurinhas hoje, né, nos aplicativos de mensagem, Sim. Meu Deus do céu, né, já se multiplicam. Eu falei com a professora Flávia para convidá-la só por figurinhas, e ela me respondia outra figurinha, e eu batia com outra. E para assim... entender os memes, você precisa saber da novela, né? Não tem como. Total, nem que seja um pouquinho, né, mas tem que acompanhar. E antes da gente chegar na nossa lista, então, professora, uma pergunta assim, um pouco fora do nosso script, do nosso roteiro, mas para aproveitar a tua presença aqui, porque eu também fiz uma entrevista, né, com a professora Maria Maculata, que você citou, né, a famosa Lopes, porque a gente chama pelos sobrenomes aqui, mas ela falou muito dessa questão da serialização das novelas e da novelização das séries, né? Então, essa linguagem meio híbrida ali, né, das séries e das novelas. Eu queria só destacar um pouquinho do grupo de estudos de vocês, né? Porque vocês trabalham com a Mongioli, né? Então, para dar esse destaque também para o grupo de estudos de vocês aí na USP, entender um pouquinho como que é esse grupo de estudos de vocês, o que vocês estudam exatamente. Você falou de gêneros, né? Eu sei que tem um pessoal que usa Bakhtin, então se você pudesse falar um pouquinho aí em linhas gerais a metodologia, mas bem brevemente, assim, né? Para quem quiser estudar isso, para quem quiser se aprofundar, né? Conhecer um pouco esses caminhos, porque é uma coisa que os alunos perguntam muito, né? Como é que eu posso pesquisar telenovela? Como é que eu posso pesquisar série? Então acho que é legal ter esse olhar aí, essa experiência de uma pesquisadora de um grupo de estudo super sério. Nós somos o GELIDS, né, o Grupo de Pesquisa em Linguagens e Discursos, lá da ECA, né, liderado pela professora Maria Cristina Mungioli. Nós pesquisamos basicamente teleficção. O primeiro contato de pesquisadores de televisão, já tradicionalmente no país, a gente pode falar assim, era através da telenovela, né, que por essa importância social, cultural, também acabou ganhando uma relevância em termos de interesse dos pesquisadores, mas mais recentemente a gente, com esse movimento todo que vocês mesmos citaram, né, a gente acaba, a gente ampliou mais o nosso escopo para trabalhar séries, que é o que eu trabalho hoje, né, minha pesquisa de doutorado foi sobre um mapeamento crítico de 16 anos de séries brasileiras produzidas na TV paga e nas plataformas de streaming, né? Foi um recorte já para séries, e a gente trabalha com análise do discurso, basicamente de metodologia teórica. A gente trabalha com análise do discurso e, a partir dessa experiência da Maria Cristina,
dessa especialidade dela, que é essa conexão de epistemologia de literatura também para trabalhar com televisão. A gente usa parte do pensamento bakhtiniano, né, sobre interdiscursividade. A gente trabalha sempre pensando nos gêneros da telenovela, das séries, nesses gêneros televisuais como gêneros complexos, que a gente vai analisar também a partir de uma bibliografia própria de televisão, que a gente já tem estudos, inclusive brasileiros, de algum vulto, né, de bastante relevância para a gente fazer isso, mas também nesse entrecruzamento com os estudos literários, com estudos cinematográficos. No meu caso, eu costumo também ter um embasamento que passa pelos estudos de cinema. Afinal, audiovisual se dialoga, né? Os formatos diferentes, os criadores e tudo isso está sempre em diálogo, então são áreas que caminham juntas também. E pra gente, estamos chegando nos finalmente aqui, infelizmente, né? O pessoal mandou várias perguntas aqui, professora, e algumas a professora já foi comentando aqui na fala, tá? Se tiverem mais alguma dúvida, pode enviar também, a gente continua conversando. Mas para fechar, todo mundo já conhece, nós temos a nossa lista hipermídia, que a gente posta lá na nossa página do Instagram, @posunintercomunicação. E hoje a professora, a gente quer saber de você, quais são as suas indicações para a nossa lista hipermídia? Quais são as indicações para quem está nos assistindo, nos ouvindo, indicações sobre o tema, para alguém que queira saber um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema que a gente discutiu hoje? Muito bom, já agradecer de antemão pelo convite, por estar aqui, adorei participar. Acho que eu trouxe, as dicas que eu trouxe foram 2 livros já clássicos para mim de pesquisa de televisão, né, 2 pesquisadoras brasileiras muito interessantes, que são a Vera Hamburger e a Motter. Da Vera Hamburger é o livro O Brasil Antenado, e da Motter é o livro Ficção e Realidade, que também aborda a telenovela. São 2 professoras que fizeram pesquisas muito interessantes sobre exatamente a representação do Brasil e esse diálogo das telenovelas, esse diálogo de 2 mãos da telenovela, né, com a realidade. E 2 documentários, 2 coisas audiovisuais também, que eu acho que são interessantes para quem fica interessado em pensar em representação na telenovela, que são A Negação do Brasil, que é um documentário já mais antigo, do Joelzito Araújo, sobre a representação do negro na telenovela, né, que ele vai fazer esse apanhado de que estereótipos foram sendo sedimentados ali naquelas representações, como isso foi se desenvolvendo, né, ao longo dos anos. E a própria Globo, né, o Globoplay, lançou uma série recentemente que chama, vou pegar uma cola aqui que eu não sabia o nome, Orgulho Além da Tela, que é uma série, acho que de 3 episódios, em que eles também fazem essa retrospectiva sobre representação de personagens LGBTQIA+, nas telenovelas, né? Já uma visão da própria empresa sobre o que ela foi construindo ao longo do tempo, né? A gente vem lá desde a década de 70 também, essas primeiras representações que eles citam, são 2 conteúdos audiovisuais interessantes para quem tem interesse no tema também. Professora Flávia, então, deixando essa lista hipermídia, uma lista de peso aqui para quem quer, né, se aprofundar no tema. Queria agradecer novamente, professora, pela tua disponibilidade, né? Eu sei que é corrido, assim, né? A gente tem essa participação bem intensa, já contando pela 2ª vez, né, com a sua participação também nos nossos cursos de comunicação, de pós-graduação, mas a gente explora aqueles que a gente sabe que tem conteúdo para apresentar aqui, né? A gente torce até o último, né, Edna? Isso mesmo, então agradecer a professora, foi muito bacana mesmo, uma temática muito legal, todo mundo gostou aqui pelos comentários. Agradecer ao professor Clóvis, já vou agradecer aqui. Tô que nem a Juma aqui, ó, quero ir embora. Mentira, Deus, não quero ir embora, não quero ir embora. Mas agradecer, é sempre muito bacana, muito legal esse clima descontraído que a gente consegue trazer questões super importantes para reflexão, mas de uma forma mais leve. É verdade. E agradecer também a Bárbara aqui, né, que fica
nos auxiliando nas questões técnicas, mas é uma das maiores especialistas em Pantanal, porque foi ela que me ensinou bastante coisa Ela aqui. sabe tudo. Pode sabe pôr a câmera aí tudo. pra você, Bárbara. Coloca Mostra que ela aqui, ó. sabe tudo. Ela não está de animal print aqui, de estampa animal, mas, cara, ela sabia todos os detalhes, estava aqui super antenada e conversando com a gente. Então, novamente, agradecer a interação do pessoal, acho que foi um programa muito bacana. E dizer para vocês também acompanharem, né, seguirem o nosso perfil no Instagram, @pós-unintercomunicação, onde a gente vai disponibilizar essa listinha hipermídia da professora Flávia e a gente tem mais conteúdos por lá para vocês ficarem antenados com os nossos cursos, eventos, enfim, tudo que a gente promove em termos de comunicação aqui nos cursos de pós-graduação em comunicação. Então, até a próxima e um forte abraço. Valeu!